Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Cunha e hoje a gente vai fazer, eu acho que a aula mais importante se cair no seu edital. O conteúdo legislação arquivística, eu acho que essa é a mais importante, porque a maioria das questões vai ser sobre essa lei aqui, a 8.159, de 91, que é a chamada Lei de Arquivos, né, que vai definir aí a Política Nacional de Arquivos. Se você quiser falar comigo, tirar uma dúvida, o que você precisar, eu estou disponível. É o Instagram Arquivologia Concursos, um e-mail é estudandoarquivologiaconcursos@gmail.com. Vamos lá. A Lei 8.159 é a Lei de Arquivos e ela dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, ou seja, ela vai ser essa matriz que vai dizer, olha, no arquivo público, no arquivo privado tem que ter isso, 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 isso. E vai ser a base para todas as outras legislações que vão acontecer depois. Aí, no primeiro artigo, já tem um negócio que cai bastante, que o quê? É dever do poder público a gestão documental e proteção especial a documentos de arquivos. Então, o pessoal vai falar que, o poder público pode fazer, as bancas, né, vão querer dizer, o poder público pode fazer, ou é uma opção, e é um dever do poder público a gestão documental. E ele dá também um conceito de arquivo, que é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas. Qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Então, o arquivo é justamente esse conjunto de documentos. Então, por exemplo, eu produzi um olerite, eu recebi um olerite, está dentro ali das funções e atividades da instituição, ele é um arquivo, né? Esse conjunto de olerites, por exemplo. E não importa o suporte ou a natureza, ou seja, se for em papel, se for em microfilme, se for em pergaminho, não interessa, ele é arquivo mesmo assim. E aí, essa é a matriz do conceito de arquivo na lei. Pode ser de órgão público, pode ser de instituição de caráter público, entidades privadas e pessoas físicas. A natureza não interessa tanto da entidade se for privada, se for pública. E esse aqui eu acho que é a questão que mais cai dessa lei, assim, disparado, que é o conceito de gestão de documentos. Que é o conjunto de procedimentos e operações técnicas de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Aí o que as bancas gostam de fazer? Se você vê, conjunto de procedimentos e operações técnicas, e for o único conceito que tiver lá, o que é gestão de documentos, você pode marcar sem medo. Mas algumas bancas, tipo CESP, eles vão trocar as funções aqui, ó. Em vez de produção, tramitação, uso, arquivamento, avaliação e arquivamento, eles vão colocar classificação, vão colocar preservação. Vão mudar alguma dessas operações aqui para te confundir e você errar a questão. Ou vão colocar em fase permanente. Tá aqui, ó. Em fase corrente e intermediária. E vão mudar, às vezes, também a destinação. Em vez de colocar eliminação ou recolhimento para guarda permanente, vai colocar microfilmagem, algo assim. Então, são 3 pontos que você tem que guardar, que é um conjunto de procedimentos e operações, as atividades que estão relacionadas, as fases, né? São 4, então, as fases e as destinações, que é a eliminação ou recolhimento. Então, daqui a gente pode tirar o conceito de transferência, né? Que é a passagem do arquivo corrente para o arquivo intermediário, e o recolhimento, que é a passagem do arquivo corrente ou intermediário para o permanente. Aí aqui eles podem te confundir, falar visando a eliminação ou transferência para a guarda permanente. Não é transferência. Quando vai para a guarda permanente é recolhimento. E, mais uma vez, lembra que se concentra na fase corrente intermediária. Isso aqui as bancas adoram cobrar. E esse artigo 4º aqui, ele vai dar base também para muitas das coisas da Lei de Acesso à Informação, que é todo mundo tem direito a receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos. Ou seja, eu posso ir atrás de uma informação sobre mim? Sim, mas eu também posso ir atrás de interesse coletivo. Por exemplo, eu quero saber sobre uma licitação. Eu devo e o Estado tem que me fornecer essas informações, que serão prestadas no prazo da lei. Esse prazo da lei, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Mas, enfim, isso aí é uma questão de outra aula, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Ou seja, o Estado tem que te fornecer essas informações, podendo, se não fornecer, ser responsabilizado. Então,
Se você chegar numa repartição pública e pedir para um servidor uma informação e ele te negar, falar, porque eu não quero te dar. Você pediu, por exemplo, eu quero saber sobre esse contrato aqui. O contrato não está sob sigilo. E o servidor público te negar, ele vai ter que ser responsabilizado por isso, de forma penal, de forma administrativa. E isso se acumula. Só que você pode ser negado a informação se tiver sigilo ou se for referente à vida, intimidade privada das pessoas, por exemplo. O Bolsonaro não restringiu o acesso ao cartão de vacinação, por exemplo. Ele entendeu ali na classificação que dizia respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra dele. Por isso que ele não dispôs essa informação, por exemplo. E o artigo 5º, que é: a administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta lei. Ou seja, ela vai ter que liberar a consulta. É basicamente isso. Fica resguardado o direito de indenização pelo dano moral, material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. Então, por exemplo, o Bolsonaro lá restringiu o acesso ao cartão de vacinação dele. Se algum funcionário, por exemplo, do Ministério da Saúde chegasse e falasse, olha, na verdade está aqui, ele responderia penal, civil e administrativamente, e isso poderia se acumular. Né? Porque você foi condenado, ele foi condenado administrativamente, foi demitido. Então não tem ação penal aí, pode ter ação penal também. Não se extingue. Agora a gente vai ver uma questão sobre o que a gente viu até agora. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre aquela ementa ali. A transferência pública dos arquivos públicos na esfera federal? Não. A implantação de sistemas de arquivos? Não, já sabe que não. É a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados? Sim, é justamente isso. Letra C. O primeiro instrumento legal que apresenta uma definição de arquivos, o que se traduziu em um importante avanço para a atividade arquivística no Brasil, é chamada DEI. O que eu te falei? Que a Lei 8.159 foi esse primeiro instrumento legal que definiu muitas das coisas que a gente tem hoje. É a lei da microfilmagem? É a lei que regulamenta a profissão? Constituição? Lei de arquivos? Lei de acesso à informação? É a lei de arquivos, essa que a gente está vendo. Que é esse primeiro marco legal aí. Letra D. Na legislação arquivística brasileira, a definição de arquivos como os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos, encontra-se. Essa questão é sobre aquele conceito de arquivo que a gente viu. Onde que está esse conceito? Na Lei 8.159. Letra C. Agora, uma questão do CESP. Arquivo, segundo a definição legal, é o conjunto de documentos de qualquer natureza e em qualquer suporte, produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas e pessoas físicas no exercício de suas atividades específicas. Certo ou errado? Tá certo. Esse é justamente o conceito aí de arquivos. Até agora, bem tranquilo. E, assim, a literalidade, as questões até agora cobrando a literalidade da lei ou a importância histórica da lei. Então, bem tranquilo. Agora, essa é a mais manjada de todas, que é o conceito de gestão de documentos. De acordo com a Lei de Arquivos, gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente, bem como cobrando as fases. As fases quais são? Intermediária, visando a sua eliminação ou transferência para a guarda permanente. Aqui ele já falou que é na corrente. Ele quer saber quais são as outras fases. Então, a gente já sabe que é só na fase corrente e intermediária que se concentra. Então, a questão C e a D, a gente já sabe que está errado. Agora, vamos ver qual que está certo, a A ou a B. A intermediária, visando a sua eliminação ou transferência para a guarda permanente. A guarda permanente, quando vai passar para a guarda permanente, é transferência ou é recolhimento? É recolhimento. Transferência é quando vai da corrente para a intermediária. Então, a gente sabe que a A está errada, então é a B. Intermediária, visando a sua eliminação, o recolhimento para a guarda permanente. Essa foi justamente a pegadinha que eu falei. Eles vão trocar um termo ou outro para te confundir.